Olá a todos, sejam bem-vindos a uma nova sessão da Meia Assembleia, podcast da Academia de Política Partidária. Eu sou o João Norte, faço parte do Departamento de Comunicação, comigo está o Diogo Menezes, também do Departamento de Comunicação da AP. A nossa convidada hoje é a professora Susana Peralta, autora, economista e professora na Nova SPE. É colunista no Público e investigadora na área de tributação e economia política. Antes de mais, obrigado Susana Peralta por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, João e Diogo, pelo convite. O tema do episódio de hoje é a desigualdade em Portugal. Vamos tocar em assuntos como a pobreza, o trabalho, a tributação e também o sistema de ensino. Mas antes disso, temos ainda uma série de questões completamente fraturantes. Antes de mais, o que é mais irritante? Estudantes que enviam um e-mail a perguntar coisas que já disse em aulas ou pessoas no Twitter a queixarem-se das suas crónicas? Não, muito mais irritante pessoas no Twitter a queixarem-se, depende do queixarem-se, não é? Bom, um estudante mandar e-mails a perguntar coisas que eu disse na aula nunca é irritante. Aliás, os meus alunos e alunas sabem que eu lhes agradeço que eles insistam e que interrompam e que voltem a perguntar, porque se na aula não ficou claro, a partir a responsabilidade não é dos estudantes, é minha, e isso acontece também, quer dizer, eu não sou perfeita, portanto há dias em que não estou menos inspirada, ou aquilo sai menos bem, e há dias em que mesmo muito inspirada há coisas que a pessoa não sabe explicar muito bem, portanto isso a mim nunca me irrita, pelo contrário, eu estou sempre a dizer às pessoas com quem trabalho que isso faz parte da minha tecnologia de ensino, como por exemplo os reminders. Eu digo, mandem-me reminders, lembrem-me. Mas não queremos estar a incomodar. Não, eu integro, eu estou a contar com os vossos reminders para esta coisa correr bem. Pronto, portanto, isso nunca me irrita. Quanto ao Twitter, há muitas coisas que me irritam, como é evidente, mas quer dizer, o queixar-se, eu não sei se é a palavra certa. Eu não acho nada irritante que as pessoas, por exemplo, discordem de mim. Isso eu acho normal e até divertido. O que eu não gosto é quando passam ao processo de intenções ou à ofensa pessoal, em vez de estarem a discordar daquilo que eu digo, começam a ser considerações acerca da minha pessoa, como por exemplo quando eu escrevo sobre o problema da representatividade das mulheres, dizem-me que eu não gosto de homens, assim, podia até não gostar, não é da conta de ninguém, mas claramente é ortogonal, peço desculpa pela palavra de economista, é completamente independente, não é uma coisa, não tem nada a ver com outra, estou a assinalar um problema que existe. As pessoas podem discordar que esse problema existe ou não, mas depois daí começarem a tecer considerações acerca da minha vida pessoal, daquilo que eu gosto ou deixo de gostar, é um pouco estranho. E portanto, isso aí é o que me irrita, na verdade. O que me irrita é a falta de capacidade para discutir ideias no Twitter. Dos alunos, quase nada me irrita, sinceramente. Não me acontece. Em todo o caso, dúvidas certamente nunca me irritam, isso é verdade. Eu acho que eles é que podem ficar às vezes irritados por não responder logo. Mas como lá está, eu peço para insistirem, depois a coisa compõe-se. Boa. Agora, a segunda pergunta. Qual é que é a sua personagem do programa do Bruno Aleixo? É o Bussaco, claro, obviamente. É obviamente o meu preferido, isso é sem dúvida nenhuma, eu sou super fã do Bussaco. Tenho uma frustração enorme não conseguir falar com a eloquência. Não, eu consigo falar com aquela eloquência, não tenho problema nenhum, mas não consigo imitar a maneira como ele fala. Ou seja, ou fica demasiado óbvio que estou a dizer, ou então fica completamente incompreensível. E aquela subtileza do Bussaco de dizer as coisas naquela maneira que é quase imperceptível, mas que percebe bem, é genial, sou super fã do Bussaco. Agora, terceira pergunta. Se tivesse que recomendar um livro a alguém que não percebe nada de economia, mas está interessado em aprender, qual é que seria? Isso é muito difícil. Não faço ideia. Tenho que pensar. Isso é uma pergunta bastante difícil. A do Bussaco era bastante mais fácil. Não sei, quer dizer, depende um bocadinho, não é? Eu acho que fugiria daquelas coisas, género o Varian ou assim, uma coisa dessas, porque aí a pessoa fica a achar que a economia é uma ciência completamente árida e provavelmente ia fugir dela a 7 pés. Portanto, talvez não fosse por aí. Tinha que ser algo que introduzisse um bocadinho assim, se calhar, aos debates, alguns debates contemporâneos e, no fundo, que ajudasse a perceber como é que a economia podia ajudar a perceber esses debates contemporâneos. Eu acho que, por exemplo, o livro do Atkinson, Desigualdade, o que é que pode ser feito, Inequality, What Can Be Done, é capaz de ser uma boa maneira, porque porquê? Porque tem um grande espectro de políticas, não é? Fala desde, obviamente, política fiscal, mas fala de sindicatos e também fala de globalização e fala de comércio internacional, fala de imensas coisas, não é, ao mesmo tempo, e eu acho que é uma coisa que as pessoas podem perceber, que a economia ajuda a entrar em debates contemporâneos de maneira
estruturada e rigorosa. E isso eu acho que é interessante e acho que o Atkinson escreve bem. Aliás, acho, enfim, não, ele escreve mesmo muito bem. E como ele também morreu, era também uma maneira de deixar aqui uma homenagem ao grande Anthony Atkinson. As perguntas mais difíceis já passaram à frente. Vamos agora começar pelo primeiro tema relacionado com a desigualdade, o trabalho, especificamente tributação e IRS. Há um consenso entre a maioria dos economistas, e corrija-me se estiver errado, que baixar impostos para os rendimentos mais altos não garante por si só mais crescimento económico. A Susana Peralta defende precisamente isso, um aumento do IRS para os portugueses que estão no top 10% dos rendimentos. Isto abarca as pessoas com 50 mil euros de rendimento anual ou mais. O que é que tem a dizer àqueles que argumentam que aumentar o IRS nos escalões superiores leva a que mão de obra qualificada saia do país à procura de melhores salários? O que eu tenho a dizer várias coisas. Não, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que há estudos que são feitos para outros países que mostram que, de facto, essas margens da população, dos contribuintes, que são mais móveis internacionalmente, das pessoas mais qualificadas, têm... não quer dizer que as pessoas não qualificadas não tenham também mobilidade, mas essas não respondem a diferenças de taxas de IRS. Mas, de facto, há um potencial para as diferenças tributárias levarem as pessoas a moverem-se internacionalmente. Isso está estudado e, portanto, eu não vou, obviamente, dizer a essas pessoas que dizem isso que isso não é verdade. Agora, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer, em primeiro lugar, que em Portugal nunca ninguém estudou isso e nós não fazemos verdadeiramente ideia, até porque, enfim, contrariamente a uma espécie de mito urbano que há por aí, Portugal não é um país de impostos especialmente elevados. Nós podemos dizer que, de facto, temos um nível de PIB per capita, quando nós nos comparamos com outros países com PIB per capita semelhante, vamos dizer algo assim, esses países têm níveis de impostos mais baixos. Agora, quando nós comparamos com a média europeia, isso não é verdade. Por outro lado, essas pessoas, quando se deslocam para um país, uma pessoa muito qualificada como vocês, jovens, se forem para um país, vamos dizer, da União Europeia, enfim, do centro, excluindo algumas economias de leste, o salário que vão ganhar lá vai-vos pôr numa taxa marginal que é semelhante àquela que enfrentam cá com o salário que ganham cá, ou seja, não é assim tão diferente, e de todas as maneiras isto depende sempre muito do caso particular e não sei o quê. O que é certo é que nós nunca estudámos isso para Portugal, que mesmo estas mobilidades internacionais dependem sempre de variações, por isso ou seja, dependem sempre da magnitude do efeito, não é? E que também nós temos exemplos, por exemplo, do programa Regressar, que é um programa que faz isso, mas ao contrário, ou seja, que diminui os impostos a quem quer voltar para cá, e esses programas na prática têm adesões muito fracas, o que mostra que não quer dizer que algumas pessoas não saem de Portugal por causa da carga fiscal, mas elas não querem voltar para Portugal com uma carga fiscal mais baixa, e portanto isso mostra que são outras condições da nossa economia que tornam a economia menos interessante para jovens promissores com salários potencialmente mais elevados, enfim, pessoas formadas do ensino superior como vocês. E, portanto, aqui a questão é sempre uma questão de nós não sabemos qual é a magnitude desse efeito, certamente não sabemos para a economia portuguesa, e não podemos andar a dizer que isso vai resolver todos os nossos problemas, que se nós baixarmos os impostos, criamos uma série deles, isso eu posso-vos falar de vários, e não há magia, quer dizer, aquilo que nós chamamos as elasticidades, que é a maneira como as pessoas reagem aos impostos, são muito mais multifacetadas e são muito menos espetaculares do que aquilo que nós achamos, não é? Como, enfim, podemos continuar a falar sobre isso, mas quer dizer, houve outro líder partidário que disse num debate que quando se baixava o IRS aumentava a receita, um disparate completo, quer dizer, pode ter, ele estava a falar de uma perspectiva anual, não é? Com meia dúzia enfim, 10 ou 20, não interessa, anos de análise. O facto de eu baixar o imposto num ano e aumentar a receita é muito mais ligado ao ciclo económico em que estamos do que o efeito do imposto. Para nós vermos, se baixar o imposto e aumentar a receita, temos que olhar para microdados, temos que olhar para empresas que sejam muito parecidas e que estejam sujeitas a diferentes taxas de imposto para ver se de facto e tem que ser empresas muito parecidas. Eu não posso olhar para uma empresa, para um café do bairro e compará-lo
enfim, com uma cadeia para ficar no mesmo setor. Não posso comparar aqui o café eu vivo em Alfama, não é? Não posso comparar ali o café do Sr. Zé com uma cadeia como a padaria portuguesa. São duas coisas incomparáveis. Tenho que comparar empresas muito semelhantes, suficientemente semelhantes, claro que depois, enfim, isso é o desafio empírico, com taxas de impostos diferentes, ou uma empresa que do ano para o outro tenha tido uma alteração fiscal e ver como é que isso reage. Não é com esta evidência agregada, isso não nos diz nada, porque há muita coisa a mudar ao mesmo tempo que mudam os impostos. Mas isto tudo resulta do quê? Resulta de, em Portugal, nós não termos estudos bem feitos na área dos impostos por falta de acesso aos microdados anonimizados que nos permitiriam fazer essas análises e que permitiriam depois meter números nessas afirmações, não é? Mesmo com essas limitações ao trabalho de economistas e investigação no que toca a esses dados e esse acesso, considera que, de forma geral, os governos em Portugal têm acompanhado as tendências da economia enquanto ciência social em constante evolução e tendo em conta a opinião, por exemplo, da academia, especificamente no setor da economia? Essa pergunta é bastante difícil, a resposta honesta a isso eu não sei, mas eu acho que apesar de tudo, eu acho que globalmente Portugal é um país onde a política se faz de maneira muito pouco baseada em evidência, e isso não é verdade só no domínio da economia, não é? Eu recordo que agora por causa desta pandemia e de uma das minhas batalhas, frentes de batalha, que tem sido a questão das escolas, eu escrevi em novembro um artigo a dizer à DGS onde é que estão os dados das crianças confinadas, portanto vocês confinam uma turma inteira cada vez que há um caso positivo, quantos casos é que encontraram nas crianças que vão para casa, porque claro, se numa turma de 25 apanharem 20 positivos, faz todo sentido mandar toda a gente para casa, se apanharem um, já podemos debater, e atenção, mesmo que apanhem só um, a decisão pode continuar a ser confinar toda a gente, porque nós queremos a todo o preço evitar que uma criança se infecte em 25. Não, isso não tem nada de errado. O que é pernicioso é as decisões políticas serem tomadas sem base em evidência. E a verdade é que esses Estados, não fui depois a única, várias pessoas fizeram eco desse pedido, e a verdade é que esses Estados aparentemente não existem. Portanto, não é só em termos de decisões de política económica que há essa falta de evidência, mas também me parece que seria errado dizer que somos um país onde a política se faz toda ao calhas. Eu acho que há uma parte de procurar informar-se em estudos de outros países, há uma parte às vezes de reunir com pessoas que sejam especialistas, há também muitas vezes o governo nomeia aquelas grupos de trabalho, estruturas de missão e não sei o quê, que estão um bocadinho concentradas em tentar encontrar, enfim, evidência para o desenho de políticas públicas. Eu não me parece que isto seja um problema necessariamente de má vontade dos governos. O que eu acho é que há uma falta muito grande de capacidade dentro do próprio sistema da administração pública para gerar informação relevante. Remeto de novo para minhas perguntas acerca dos casos confinados, e portanto depois no fundo quem tem que tomar decisões toma um bocadinho com base na evidência que consegue ter, que acaba por ser bastante limitada, não é? Mas, por exemplo, para dar outro exemplo, agora, recentemente, colegas meus lá da faculdade fizeram aquele trabalho de previsão do número de professores que seria necessário contratar ao longo dos próximos 10 anos. E isso foi pedido pelo Ministério. Portanto, digamos, houve um cuidado da parte do Ministro ou do Secretário de Estado, ou dos dois, não sei, provavelmente os dois, em ir quantificar esta necessidade na perspectiva de pensar que nós sabemos que temos um corpo docente nas escolas secundárias que está envelhecido e não sei o quê. Portanto, apesar de tudo, há essa tentativa. Agora, reparem, também nos podemos perguntar o seguinte, então, mas esse trabalho que foi feito por colegas meus, e passo, enfim, passo o conflito de interesses, que são meus colegas da Nova e eu estou aqui a fazer publicidade ao trabalho deles, Pedro Freitas, o Luís Catela Nunes e etc. Nós podemos também perguntar-nos o seguinte, mas será que tinham mesmo que recorrer a um grupo de universitários para fazer esse trabalho? No fundo, o que eles fizeram foi pegar nas bases de dados do Ministério da Educação e depois nas projeções de população do INE e fazer um trabalho sério e cuidadoso, e é um trabalho, enfim, não estou aqui a desvalorizar nem o meu trabalho dele, o que eu estou a dizer é, se calhar administrações públicas mais capacitadas do ponto de vista dos recursos humanos, do capital humano, de pessoas com formação mais avançada, conseguiriam fazer aquele trabalho internamente
eventualmente, por exemplo, recorrendo a um consultor científico, podia ser um destes meus colegas, para, enfim, para ter 2 ou 3 reuniões ao longo do processo e para validar, porque há sempre ali algumas hipóteses que é preciso fazer relativamente à evolução da população, enfim, que são menos triviais, e provavelmente sim, provavelmente uma administração pública como a inglesa ou como a francesa conseguiam fazer isso, não é? E, portanto, nós também temos uma administração pública muito descapitalizada do ponto de vista do capital humano e que depois acaba por muitas das decisões os governos terem que tomar sem grande evidência, ou então têm que estar permanentemente a recorrer a esta forma de trabalhar que é boa e é positiva, mas que não é prática, eles não podem estar a fazer isso para tudo, não é? O que não quer dizer que os governos às vezes não tomem decisões, enfim, que às vezes não dê jeito a este cinzentismo. Atenção, eu não estou aqui também agora a dizer que até toda a gente muito bem intencionada. Acho que em média as pessoas são bastante bem intencionadas e fazem o que podem com a pouca formação que têm, com os recursos que há e não sei o quê. Mas não quer dizer que às vezes o cinzentismo não dê jeito a pessoas, atenção, longe de mim fazer agora aqui uma afirmação, uma declaração de pureza de todos os nossos responsáveis políticos. Vamos agora passar precisamente ao tema da escola, como grande elevador social que temos. Na legislatura anterior houve uma aposta em políticas públicas de contenção de custos, por exemplo, nos transportes com a redução do custo dos espaços, ou até mesmo no ensino superior com a descida da propina universitária. E é precisamente neste sentido que lhe faço a seguinte pergunta. Qual é a vantagem de optar por uma redução de custos para todos, em vez de mantermos o preço da propina e simultaneamente melhorarmos o sistema de bolsas e ação social para que o apoio chegue a quem realmente precisa? Sei que é uma pergunta complexa, mas queremos saber... Vocês fizeram-me aquela pergunta do Twitter, mas o que vocês querem depois é que as pessoas fiquem a bater-me no Twitter não com base no que eu escrevo, mas com base no que eu disse no vosso podcast. Não, eu faço parte das pessoas que acha que a luta das propinas baixas no superior, não estou a falar, obviamente, nós vimos a ter propinas de 100 mil euros como nas universidades americanas, de maneira nenhuma, não é? Mas um aumento das propinas do superior, quanto a mim, seria um mal menor. Ou seja, essa ideia, e eu já escrevi vários artigos no Público sobre isso, e até alguns em dezembro até fiz um thread no Twitter, em que fui buscar vários desses artigos e, enfim, até alguns papers científicos que tinha reunido para escrever essas coisas. Mas quer dizer, essa ideia de que se nós baixarmos a propina ou até se abolirmos as propinas do superior, de repente vamos ter um ensino superior extremamente igualitário em Portugal, fundo em que as pessoas de meios socioeconómicos mais desfavorecidos têm um acesso equivalente ao ensino superior das pessoas de meios socioeconómicos mais favorecidos, simplesmente não é verdade, não é? Embora, mais uma vez, eu gostava de ter os dados, até porque, reparem, houve uma diminuição das propinas recentemente e isso é uma coisa que se podia fazer, não é? Ver de facto quem é que foram as pessoas que mais beneficiaram e se houve ou não houve um acesso maior de pessoas de menor rendimento ao ensino superior graças a essa diminuição de propinas. Mais uma vez, dados não há e mesmo os dados que há acerca da desigualdade do acesso ao ensino superior, que têm sido, há uns estudos feitos pela EduLog, são estudos que mostram de facto grande desigualdade no acesso ao ensino superior, mas baseado em comparando, por exemplo, os alunos que estão em Direito com os que estão em solicitadoria, ou Medicina versus Enfermagem, e depois comparam quem tem pais com ensino superior e quem é beneficiário de bolsas. E depois há evidência também que mostra, por exemplo, a percentagem de pessoas cujos pais têm ensino superior que chegam ao ensino superior versus as que não chegam. Mas, quer dizer, nada disso substituiria termos, de facto, anualmente microdados das pessoas que têm acesso ao ensino superior, de preferência ligando à declaração de impostos das respectivas famílias, obviamente de forma anonimizada, porque é com estudos desse tipo é que nós recolhemos evidência, vamos dizer, mais substancial de outros países. Portanto, o que é que acontece? O que acontece é que as barreiras de acesso ao ensino superior começam muito antes do momento em que a pessoa tem que pagar uma propina de mais ou menos 200 euros. Começam desde logo numa enorme desigualdade no nosso sistema de ensino, que é aliás comum a outros sistemas de ensino, não quer dizer...
enfim, o nosso pode ser mais desigual, mas quer dizer, os sistemas de ensino são desiguais. E que nós, aliás, documentámos há um ano atrás, quando fizemos o nosso retrato das condições de vida das crianças, com o Miguel Herdado, o Pedro Freitas, o Bruno Carvalho e a Mariana Esteves, quando nós comparamos desde no 4º ano, com as provas de aflição no 4º ano, e depois olhamos também para o 6º e para o 9º, e o padrão mantém-se, mas quando nós comparamos a percentagem negativas ou a percentagem de 5, não é? Portanto, notas muito baixas, notas muito altas, entre alunos e alunas que têm ação social escolar versus os que não têm, com os que têm mãe com ensino superior versus os que não têm, nós vemos diferenças substanciais que podem chegar ao dobro da percentagem de negativas, por exemplo, nas pessoas mais desfavorizadas em matemática logo no 4º ano. E, portanto, isso quer dizer que nós depois, nós estamos a dizer a esses jovens, aos 9, 10 anos, olha, mas não te preocupes que agora, daqui a 8 anos, não é? Vai chegar lá acima e vamos tirar 200 euros na propina. Essas pessoas já não chegam lá acima porque nós temos um sistema de números clausos e portanto, entra-se pelas notas e essas pessoas desde o 4º ano estão a construir um percurso de notas baixas. Isso é evidente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os 200 euros são uma parte ínfima do custo de frequência do ensino superior, porque para as pessoas que estão deslocadas fora de casa, obviamente há o custo do alojamento, da alimentação, mas depois mesmo para aqueles que não estão deslocados, o custo dos livros, o custo de ter um computador, que hoje em dia é quase impossível fazer um curso superior, enfim, mais uma vez, a não ser que nós admitamos que essas pessoas vão ser alunos de superior de segunda, ter os meios informáticos, ter uma ligação à internet. E depois, o maior custo de todos de frequentar o ensino superior, que é o custo das pessoas não estarem a trabalhar e, portanto, perdem um salário, o que para famílias de baixo e médio rendimento não é um salário muito elevado, porque é um salário, por definição, de uma pessoa que tem no máximo o 12º ano, mas ainda assim, mesmo que sejam um pouco mais do que o salário mínimo, ou pouco menos do que o salário mínimo, é dinheiro num orçamento limitado como o orçamento das famílias portuguesas. Esses 200 euros por ano, não representam nada. E, portanto, e depois nós também sabemos, de facto, há evidência recolhida noutros países que mostram países onde, por exemplo, houve aumento das propinas, mas em que isso foi combinado, no Reino Unido, combinado com um sistema generoso de bolsas e de empréstimos a estudantes, isso, de facto, melhorou o acesso das pessoas de meios mais desfavorizados. Portanto, aquilo que leva as pessoas de meios mais desfavorizados a chegarem ao ensino superior não são esses 200 euros. Nós temos um sistema de bolsas que é sofrível, e estou a ser simpática. Nós também não sabemos, já agora, eu gostava imenso de saber, mais uma vez, não é? Dados, ou seja, nós sabemos quantos beneficiários é que há, mas quantos é que ficaram de fora? Desde que ficaram de fora, qual é que é no fundo, qual é que é o rendimento médio dessas pessoas, não é? Estamos a falar de pessoas que são, de facto, enfim, bastante mais, que vivem com meios bastante superiores àqueles que ficaram dentro ou não? Não fazemos ideia. Isso é um problema também, quer dizer, enorme. Nós sabemos muito pouco, mas enfim, sabemos que as bolsas são baixas, isso sabemos que elas não cobrem a propina de mestrado, embora agora o governo esteja a fazer um esforço para aumentar essa propina, para aumentar, peço desculpa, essas bolsas, para elas chegarem às propinas, para elas serem mais generosas, mas, por exemplo, nunca chegam a pagar uma propina como a propina, por exemplo, da minha universidade. E estou a falar da minha aqui, para não estar a falar da concorrência, que seria bastante desagradável. Embora a própria universidade tenha um cuidado de tentar, enfim, fazer de maneira a que ninguém não possa frequentar os mestrados devido a dificuldades económicas, e faz um esforço que é meritório, mas quer dizer, nada disso substitui um programa feito pelo governo e consequente que garanta de facto um acesso universal a estes diplomas mais robustos. E este é o terceiro elemento da minha crítica a essa coisa de diminuir a propina, é que só diminui a propina de licenciatura. Em Portugal, mal ou bem, quando se fez Bolonha, liberalizou-se o preço dos mestrados, há mestrados caríssimos, e nós sabemos hoje em dia, através de um estudo do Miguel Portela e coautores feito para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é sobre o valor do ensino superior, não é assim que se chama, não interessa, que mostra que de facto o principal prémio salarial, ou seja, onde está a verdadeira diferença salarial hoje em dia, é muito mais da licenciatura para o mestrado do que do 12º para a licenciatura, embora este também exista. E portanto, tudo isto parece-me assim um bocadinho... Eu vou dizer a palavra, não quer saber, é um bocado hipócrita, quer dizer, nós em vez de termos políticas generosas de apoio às pessoas de meios menos favorecidos que conseguem chegar ao ensino superior, políticas que têm de ser de bolsas ou
para ajudar essas pessoas, de facto, a pagar todos os custos do ensino superior, no qual a propina é uma gota d'água, e sem termos políticas verdadeiramente de inclusão das pessoas menos desfavorecidas no ensino obrigatório, no seu percurso do ensino obrigatório, aliás, desde o pré-escolar e das creches não têm cobertura universal neste país e que nós sabemos que são determinantes para as pessoas adquirirem competências que depois lhes vão permitir, olha lá está, não chegarem às provas da frição do 4º ano já em desvantagem, estarmos a diminuir 200 euros no custo anual das propinas, parece-me tirar areia para os olhos das pessoas, quer dizer. Agora, claro, se houvesse dinheiro para tudo, eu era a favor de não haver propinas. O meu ponto é, não vamos começar a diminuir as propinas antes de atacarmos os outros problemas que para mim são muito mais fundamentais e que são barreiras muito mais intransponíveis. Agora, ainda bem que falou da desigualdade no sistema de ensino, e eu até aproveitaria para pegar num estudo que a Susana realizou, chamado Crianças em Portugal e o Ensino à Distância. Sim. Que conclui exatamente que as crianças beneficiárias da ação social escolar têm piores resultados nos exames nacionais. Ora bem, a pandemia de facto veio piorar esta realidade. Em situações normais, posso dizer que este facto deita por terra a noção de educação ou do sistema, ou a própria noção do sistema de ensino atual, enquanto elevador social e promotor da equidade? A resposta simples a isso é sim. Obviamente que deita por terra essa função fundamental do sistema educativo e de um Estado social, vamos dizer, moderno, baseado na igualdade de oportunidades. É evidente que nós convivermos com um sistema de ensino no qual temos essas discrepâncias nos resultados entre as crianças que são beneficiárias da ação social escolar e as que não são, mostra que há algo que é, ou seja, nós podemos pensar nisto como uma, que no fundo é um processo produtivo, não é? Isto é uma função de produção, verdadeiramente, e que tem elementos que vêm do sistema de ensino, as escolas, os professores e as professoras enfim, como é que aquilo funciona, o ambiente, os próprios colegas, tudo isso nós sabemos que são elementos que são importantes para o sucesso escolar das criancinhas, e depois tem elementos que vêm da casa, das famílias, não é? E o que isso mostra é que esses elementos que vêm das famílias são verdadeiramente determinantes. Atenção, isso é igual em todos os países. Agora, o que nós precisamos é de aceitar com maior facilidade uma diferenciação, ou seja, se há pessoas que têm uma vantagem com os fatores de sucesso escolar vindos da família, então nós devíamos compensar as outras pessoas que têm uma desvantagem com maior investimento do ponto de vista das escolas, não é? E portanto aí de alguma forma tentar equilibrar, para que nunca se equilibra, não vale a pena. Agora reparem, nós temos os territórios, os territórios de intervenção, especiais de intervenção, as escolas tipo, não é? Que agora não me estou a recordar da sigla, mas pronto, são territórios especialmente, vamos dizer, com densidades importantes de bolsas de crianças, enfim, famílias com maior situação de pobreza, e de facto há um maior investimento nessas escolas. Pronto, já é uma diferenciação e é algo que à partida é positivo mas pronto, aparentemente, enfim, não resolve o problema, embora esses dados que nós temos no retrato eram apenas até 2018, mas a verdade é que depois disso só houve um ano letivo normal, que foi 2019, antes de vir a pandemia e estragar isto tudo. Mas provavelmente nós devíamos ter maior autonomia às escolas. As escolas em Portugal também se queixam de ter baixa autonomia, não é? E de muitas vezes mesmo recursos que o governo coloca à disposição das escolas, para as escolas poderem, por exemplo, contratar mais pessoas, ou maior até apoio, às vezes, que pode ser um apoio de natureza mais psicológico para as crianças, social-psicológico para as crianças em risco. As escolas muitas vezes depois queixam-se com a falta de autonomia que eles têm para contratar, os processos muito centralizados de contratação têm alguma dificuldade e, portanto, havia aqui uma série de coisas que nós tínhamos de fazer para tentar colmatar essas dificuldades, porque aparentemente o que nós verificamos é que o sistema não está a colmatar essas diferenças. E atenção, que esses resultados eram apenas do ensino público, não incluem o ensino privado, porque o ensino privado não reporta a mesma base de dados, as bases de dados do Ministério não incluem os estudantes do ensino privado, e portanto eu deixo-vos imaginar as desigualdades que nós encontraríamos se incluíssemos se pudéssemos incluir nesses dados os estudantes do ensino privado, não é? E portanto de facto isso é um problema enorme. Eu acho que a escola
tinha que ser a principal aposta de um país, sobretudo de um país que é especialmente desigual e especialmente, não é pobre, mas enfim, digamos, está a ficar cada vez mais atrasado no processo de desenvolvimento da Europa, podemos dizer isso assim, porque somos um país rico, obviamente, no contexto da economia mundial. A escola é praticamente um win-win, não é? Porque é algo que permite maior igualdade de oportunidades, combater as desigualdades, fazer a tal elevador social e, ao mesmo tempo, contribuir para o crescimento, porque, enfim, pessoas mais qualificadas conseguem produzir mais, ser mais produtivas, mais criativas, etc. E nós estamos a dar cabo desse instrumento, pronto. E não se vê, reparem, não se vê grande vontade de resolver, quer dizer, não se vê grande vontade política de atacar isso. Aliás, não se falou de escolas na campanha eleitoral, mesmo o estudo que eu aqui mencionei da necessidade de contratação de professores, quando nós ainda agora não conseguimos preencher todas as vagas, vamos ter de contratar 4.000 pessoas por ano, ninguém falou disso, como é que vão resolver isso, onde é que vão buscar as pessoas? A imigração não resolve esse problema, já agora resolve muitos problemas de mão de obra, não resolve o problema dos professores, porque nós precisamos de pessoas que sejam lusófonas, pelo menos, para falarem com jovens enfim, a escola é uma coisa que ainda se faz na generalidade dos casos em português e aquilo que foi feito às escolas ao longo da pandemia, nós sabemos, fomos um dos países da OCDE que mais encerrou escolas, no contexto da União Europeia nem se fala, não fizemos nenhum esforço para colmatar as perdas de aprendizagem no verão de 2020, nem no verão de 2021, continuámos a confinar turmas de maneira completamente arbitrária, de maneira muito mais conservadora do que no resto da Europa, sem sequer dados que apoiassem essa decisão, e portanto parece que de facto nós somos um país que vive fechado numa espécie de curto prazismo, parece que temos palas à frente, não é? E como a educação é algo que de alguma forma nos projeta no futuro, e como os filhos das pessoas com mais poder de decisão e com mais poder participativo estão safos, provavelmente porque não estão no ensino público, em segundo lugar porque tem o tal fator de sucesso que é o fator das famílias, ninguém está preocupado com isso. E eu acho isto completamente dramático. Por isso é que eu todas as semanas escrevo muito sobre escolas e depois no Twitter chamam-me nomes. No Twitter chamam nomes por qualquer razão, não é por causa disso. O Twitter é sempre assim, basta não uma pessoa dizer algo que vai contra a opinião de apenas uma pessoa, essa única pessoa vai fazer da sua opinião um facto universal e vai iniciar ali uma discussão tremenda, portanto, o Twitter é o Twitter, pronto. Agora, vamos passar a um outro tema que está interligado com isto, que é a pobreza. A Susana Peralta alertou que, em 2017, só 37% das pessoas em situação de pobreza extrema receberam o rendimento social de inserção. Por esta razão, e corrija-me se estou enganado, defende o alargamento do RSI e um aumento do seu valor, tal como é recomendado pela OCDE. Que tipo de reformulação do RSI é que pode ser feita para que os apoios sociais cheguem mais facilmente àqueles que precisam? Pronto, está bem, vou responder isso sim. É assim, vamos lá ver. As políticas sociais são políticas de informação incompleta, ou seja, eu até acho que escrevi um artigo no Público em que falei de triar maçãs podres, não foi? Acho que era assim uma coisa. Ou seja, eu nunca sei bem, quando eu olho para uma pessoa, quer dizer, a única pessoa que sabe verdadeiramente se está mesmo a precisar do dinheiro para pôr comida na mesa da família ou dela mesma, é a pessoa. Mas ninguém sabe, quando muito um amigo muito próximo, um familiar extremamente íntimo, mas de resto a pessoa consegue sempre disfarçar a sua situação, para o bem e para o mal. Há pessoas que disfarçam muito bem, fingindo que vivem muito melhor do que, enfim, com muito mais recursos do que aquilo que vivem, e há pessoas que conseguem disfarçar também muitíssimo bem, fingindo que têm menos recursos do que aqueles que têm, está bem? E isso é normal, quer dizer, isso é um dado do problema. Nós nunca vamos ter um mecanismo que tenha informação perfeita acerca da situação de uma pessoa ou de uma família. E, portanto, nós o que temos é de pensar num mecanismo de triagem que nos permita decidir em cada momento se vamos ou não vamos atribuir uma ajuda, que pode ser o rendimento social de inserção, pode ser ajuda alimentar, pode ser uma renda subsidiada, pode ser muitas coisas, àquelas pessoas, não é? Agora, há dois extremos nisto. Um dos extremos é dizer, como eu não quero dar a ninguém que esteja a fingir que precisa e não precise, não temos Estado Social. Isso é um extremo, que felizmente acho que em Portugal ninguém a defende. E depois temos o outro extremo, que é o extremo de dizer, como eu quero ter a certeza absoluta que qualquer pessoa que necessite vai ter dinheiro, vou dar a toda a gente. Isso é o outro extremo, que é o extremo rendimento básico incondicional, que é defendido
enfim, numa forma pelo menos tentada e tentar fazer umas experiências e não sei o quê, por algumas pessoas com responsabilidade política em Portugal, e não só, um debate que está no centro, aliás, do debate europeu neste momento, portanto, isso não tem nada de extraordinário. E depois, no meio disso, não é? No meio destes dois extremos, há todo um contínuo de políticas possíveis, e por isso é que eu naquele artigo escrevi sobre os subsídio-dependentes, que subsídio-dependente, não quem as pessoas normalmente dizem, mas aqueles que têm de estar sempre a falar disso para ganhar votos, ou para tentar ganhar votos, não sei. Eu dei o exemplo das maçãs, ou seja, eu antes de abrir a maçã, não sei se ela está podre ou não é? E então, tenho duas maneiras, ou vou ser extremamente, assim que vejo um pontinho preto, meto aquilo para o lixo, mas aí tenho a certeza que vou estar a deitar fora maçãs que estavam boas, ou então sou muitíssimo mais conservadora e realmente só deito fora as maçãs que estão mesmo já cheias de bolor, mas aí tenho a certeza que em algum momento me vai aparecer no prato uma maçã semi-podre. Quer dizer, isto é a essência de um problema de informação incompleta, de informação assimétrica ou incompleta, como lhe queiram chamar. Não há volta a dar. É a essência do sistema de triagem. E é a essência, por exemplo, do sistema de justiça. O sistema de justiça é exatamente igual. Eu posso ou meter toda a gente na cadeia e tenho a certeza que não há criminosos à solta, ou não meto ninguém na cadeia e tenho a certeza que nunca condeno ninguém de maneira injusta, ou então tenho um contínuo em que certamente vou cometer erros, não é? E aqui também vou cometer erros. Portanto, sempre que eu não vou ou para o extremo em que não tenho Estado Social ou para o extremo em que dou um rendimento a toda a gente, eu estou sempre numa situação em que há pessoas que necessitam de apoio e não o vão ter, e há pessoas que não necessitam e vão tê-lo, porque isso faz parte da margem, enfim, de cada um conseguir, apesar de tudo, manipular de alguma forma a informação. Quer dizer, atenção, isto muitas vezes não tem que ser, pode também ser desonesto, mas não tem que ser desonesto. Às vezes tem a ver com as regras que eu crio, porque eu vou criar regras com base no rendimento, mas depois vou dizer, não, mas se a pessoa tiver uma casa que vale $500 mil euros... enfim, a maior parte das pessoas que... Estou a ser exagerada de propósito, está bem? Não quero que me confundam com a história do Porsche ou do Mercedes, mas se a pessoa tiver herdado um terreno no Concelho de Santarém que vale 20 mil euros, então tem riqueza de 20 mil euros e aí eu já posso, se calhar, diminuir-lhe aqui um bocadinho o rendimento. Isso não é... Isso faz as minhas próprias regras. Quando eu crio regras destas, estou a dizer, bom, estou a ter isto como um indicador de que a pessoa, apesar de tudo, tem alguns meios, pode vender o terreno ou pode criar lá batatas, mas quer dizer, eu sei lá, se há alguém que queira comprar esses terrenos, normalmente são difíceis de vender, se calhar não vale assim 20 mil, se calhar para vender depressa tinha que vender por 5 mil. Se calhar a pessoa não pode lá ir criar batatas, porque o terreno em Santarém, mas vive em Faro. E, quer dizer, não sei. Portanto, as próprias regras que eu crio, não é? Mesmo que as pessoas sejam completamente honestas, acabam por fazer cair dentro do saco de quem merece e do saco de quem não merece, muitas vezes pessoas que vice-versa, não é? Ou que não mereciam, então no que merece, ou mereciam, então no que não merece. E, portanto, o problema é nós percebermos aonde é que está o nosso rendimento social de inserção. Ele está mais perto de deixar de fora muita gente que precisa, ou está mais perto de incluir muita gente que não precisa, os tais que têm Porsche, não é? Ou que têm apartamentos de $500 mil na minha versão da história. E a resposta, acho eu, de acordo com esse, enfim, tenho uma convicção muito forte relativamente a isso, mas de acordo, reparem, quando nós temos um rendimento social de inserção que não chega a 200 euros por mês, que cobre 300 mil pessoas, das quais um terço são menores. Quer dizer, os menores certamente não estão a fingir nada, quer dizer, certamente que necessitavam, aliás, de muito mais. Quando essas pessoas são, em média, com níveis de educação muito baixos. Portanto, não há ali nada que indicie que haja uma percentagem gigantesca deles que tenha o tal Porsche, não é? E quando nós vemos que de facto, e esse é o tal número que eu fui buscar ao relatório que foi feito pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, quando nós vemos aquela que só chega a 37% das pessoas que têm um rendimento inferior a 2/3 do limiar de pobreza oficial. Portanto, já não estamos a falar de 37% dos pobres. Estou a dizer, peguem na linha de pobreza, tirem um terço, e mesmo nestas pessoas que estão aqui em baixo só chega a 37% destas pessoas. Portanto, claramente, neste contínuo entre não Estado Social e dar dinheiro a toda a gente, nós estamos muito, muito perto de uma situação em que estamos a ser extremamente cuidadosos na maneira como atribuímos o rendimento, o que quer dizer que a probabilidade de termos
pessoas que não precisam a ter o rendimento é muito, muito baixinha mesmo, mas a probabilidade de termos pessoas que precisam a não terem é enorme. E, portanto, neste equilíbrio estamos de uma maneira muito conservadora. E a minha opinião, enfim, e o meu voto será sempre no sentido de aumentar muito a abrangência. E, portanto, eu enquanto economista que estuda estas coisas, sei que isto é um problema de informação assimétrica e que vamos sempre cometer erros. Não há sistemas de informação perfeitos quanto a isto. Portanto, eu acho que se isto já entrasse no debate público já era extraordinário. Eu prefiro cometer erros no sentido de dar dinheiro a pessoas que não precisam para garantir ao máximo que quem precisa tem, do que cometer este erro que nós andamos a cometer, que é ter imensa gente desgraçada que não tem apoio nenhum. E isso, enfim, basta ler os jornais para perceber. Então, de conclusão, queria só voltar atrás um bocadinho para falarmos só de uma questão de educação. Até é mais uma questão pessoal, porque pelo menos eu e o Diogo, quando andávamos na escola, sentíamos muito falta de uma disciplina que nos ensinasse não só sobre economia, mas também sobre literacia financeira. Enquanto professora, não do ensino básico, nem do ensino secundário, mas sim do ensino superior, qual é a sua opinião sobre incluir uma disciplina em que é ensinada a literacia financeira no ensino escolar obrigatório? Eu acho, há até alguma evidência, há experiências feitas, é certo que as que eu conheço são em países em vias de desenvolvimento, não são em países ricos, que mostram que esse tipo de ensino de literacia financeira, ou às vezes tem a ver com clubes de poupança e não sei o quê, não, obviamente nós não vamos ensinar às pessoas a decidir em que ativo financeiro é que vão investir. Isso é sempre má ideia, porque é demasiado complexo e as pessoas certamente vão tomar más decisões. Mas ensinar o básico acerca da poupança, acerca de como é que se decide, enfim, coisas básicas como as pessoas não serem enganadas por taxas de juros enganosas, etc. Então há evidência que mostra que isso tem efeitos realmente positivos na capacidade depois dos jovens de começarem, enfim, a pensar um bocadinho no futuro, porque nós todos, enquanto seres humanos, temos este viés. O viés de nós pensarmos no presente é uma coisa que é extremamente humana, não é? É por isso é que nós vamos menos ao ginásio do que devíamos e comemos mais açúcar do que devíamos e bebemos mais álcool e fumamos e tal. Isso é normal, é humano, quer dizer, não vale a pena. É como o RSI, pensar que vamos agora ter um RSI perfeito que só vai dar mesmo a quem precisa. Pá, isso não existe. Também não existem seres humanos que vão pensar no futuro em vez de ser do presente. Não, todos nós pensamos mais no presente e isso faz parte da nossa natureza humana de procurar o prazer imediato em vez da remuneração futura. Nós, quanto mais cedo formos ensinados a, apesar de tudo, ter alguma atenção ao futuro, ou ter pelo menos essa luzinha, esse farolzinho lá ao fundo, melhor isso é melhor para a nossa capacidade de facto de tomar boas decisões. Portanto, eu sou super a favor. Agora não sei se é uma disciplina ou se são módulos ou sei lá, isso eu não sei, não sou eu certamente não sou a pessoa certa a pensar na melhor maneira de introduzir alguns temas nos currículos, mas que isso é muito importante, isso não há nenhuma dúvida. Reparem, da mesma maneira como nós começámos a educar a vossa geração na questão ambiental, da reciclagem, não sei o quê, a minha na escola isso simplesmente não existia, e hoje em dia a dos meus filhos, que é mais nova do que a vossa apesar de tudo, eu vejo que eles estão super treinados nisso, pensam imenso em poupar água e não sei o quê, e vê lá onde é que pões o vidro, onde é que pões o papel. Da mesma maneira como educámos as gerações mais novas, até eu acho que o ambiente é realmente um ponto importante, porque também é um bocadinho ensinar as pessoas a pensar no futuro em vez de pensar no prazer imediato, não é? E é um bocado contrariar essa tendência toda que todos nós temos de, que lá saber eu do que é que vai acontecer daqui a 20 anos ao planeta, quando eu agora, enfim, quero é ter o meu consumo imediato, não é? É normal, isso é tudo humano. E portanto, desse ponto de vista, ensinar, por exemplo, alguns reflexos de poupança, etc., é um bocadinho mesmo, e a verdade é que funciona, há evidência sobre isso. Não há nenhuma razão para isso não ser introduzido nos currículos, não sei é como. Agora, a pergunta final. O que é que uma economista e autora tão ocupada gosta de fazer quando quer desanuviar e tirar uma pausa de números e gráficos? O que é que eu faço? Bem, eu sou uma pessoa, tenho 3 filhos, dos 8 aos 13 anos, 2 filhas e um filho, e isso são uma ocupação do tempo que vai muito para além dos números e dos gráficos e que é bastante intensa. Depois, o que é que eu faço? Leio, de preferência livros não técnicos, literatura, leio bastante, enfim, não leio tanto quanto gostaria, mas, por exemplo, agora saiu o novo livro do Michel Houellebecq e eu já o tenho, já estou a consumir, já estou para ir a 1/3 do livro, porque sou muito fã, tenho assim autores, peço desculpa, de quem eu sou extremamente
com quem sou, ou de quem sou viciada, não sei como é que se diz, e certamente neles incluo Michel Houellebecq, então quando sai um livro dele tenho que o ler de maneira muito compulsiva. Aliás, tive que parar, tive ali uma decisão muito difícil porque eu estava a ler o 4º volume da Helena Ferrante, da Amiga Extraordinária, não sei como é que se diz em português, porque eu não leio esses livros em português, e depois tive que decidir se parava ou não, mas como chegou o Houellebecq tive que o ler, portanto tenho esse gestor, portanto leio, ouço imensa música, passo os meus dias a ouvir música, quando estou a trabalhar sozinha estou sempre a ouvir música, sou uma grande consumidora de música, e depois gosto muito de cinema também, não vou tanto quanto gostaria, porque lá está, tenho as 3 crianças e tal. E o que é que eu faço mais? Pronto, e então vou muito a concertos, que também é uma coisa que parei agora com a pandemia, mas vou regressar este ano, já tenho 4 na casa. Eram 4 e vou levar os meus filhos a um festival de verão, atenção, isto é uma coisa bastante, porque eles já são assim fãs de umas bandas que vêm a festivais, e então vamos ao Nós Alive. Portanto, também faço isso, ouço imensa música. Cozinho também, faço imensas coisas. Eu não trabalho, eu devia trabalhar mais, se calhar, porque adoro cozinhar. E pronto, o que eu nunca faço não vejo televisão nenhuma, raríssimos. Imagina, se há uma noite eleitoral, vejo, mas de resto nunca vejo nada. Ouço assim uns podcasts, isso eu ouço. E séries também não vejo assim muitas, por acaso. Até gostava de ver mais, mas sei lá, não sei, prefiro ir ao cinema, mas vejo muito raramente, não sou assim uma grande consumidora de Netflix, essas coisas é muito raro ver, nunca consigo ver, mais depressa vejo um filme. E pronto, vou ver concertos do Manel João Vieira com muita frequência, sou uma grande fã do Manel João, e então sempre que posso também, porque esses são mais comuns, não é? Não, as bandas assim inglesas e tal vêm cá menos, e pronto, faço assim, faço muitas coisas, tenho imensos amigos e tal, sou uma pessoa até com uma vida bastante mais, não passa aqui o meu dia a olhar para gráficos. Não era isso que queríamos insinuar. E vejo coisas do Bruno Aleixo e partilho com os meus filhos, eles são fãs, coitadas das crianças, não me denunciem, mas eles são fãs, a mais nova não percebe assim muito bem, mas os outros 2 são fãs do Bruno Aleixo. Por liberdade ou não, mas são. Fomos ver o filme e tudo, ao cinema ainda antes da pandemia. Essas coisas, pronto. É bom saber que dá para ter uma vida além da vida profissional. Não, claro que dá, isso é super importante. Quer dizer, eu acho, sobretudo, pessoas como eu, é um privilégio, né? Acho que há vidas profissionais que não permitem. Aquelas pessoas que têm de acumular 2 empregos, um no call center e depois na Uber, ou não. Mas eu posso, não é? Sou uma grande sortuda. E assim terminamos mais um episódio da minha Assembleia. Agradecemos mais uma vez a presença da nossa convidada, Susana Peralta. Muito obrigado, Susana. Obrigada, João. Obrigada, Diogo, por este convite. Eu adoro, para mim, falar com os jovens é sempre muito importante. Por isso, fico muito contente de me terem convidado e, enfim, espero que a conversa tenha sido interessante. E, especialmente, peço-vos desculpa por ter sido tão baldas nos e-mails. O que, aliás, nos remete à primeira pergunta. Mas pronto, mas aqui estamos. Exato, estamos aqui, é isso que conta. Relembramos que estes episódios saem com uma frequência mensal. Podem acompanhar tudo nas nossas redes sociais. Um obrigado a partidário e até o próximo episódio.